Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos. E eu venho aqui trazer uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus dê a paz no seu coração. Que Deus venha ser o centro da sua vida. Amém? Coloque a Deus como prioridade na sua vida. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Amém? Então nós precisamos, irmãos, priorizar a comunhão com Deus. Comunhão com Deus na nossa casa, no nosso trabalho, indo à casa do Senhor, estando em comunhão com os irmãos, lendo a palavra de Deus, orando, se consagrando. Amém? A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Amém? Então Deus é Deus de perto e não Deus de longe. Amém? Nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal e essas mensagens têm abençoado a sua vida, se inscreva no canal. Assim você vai estar aí fortalecendo o canal e mais ainda Deus vai estar abençoando a sua vida. Amém? Nós iremos meditar na palavra de Deus. A nossa mensagem está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ver aqui hoje algo importante, irmãos, que é a importância da nossa confissão. Amém? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. As nossas palavras, ela têm poder no mundo espiritual. Amém? Então, vigie aquilo que você fala. Amém? Principalmente quando nós estamos passando por dificuldades, irmãos, é comum, às vezes, as pessoas fazer uma confissão negativa, uma confissão de derrota. Amém? Então nós iremos meditar aqui na palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 16 diz assim: E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os teus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela lhe disse: Tudo vai bem. Então abardou o jumento e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Amém, irmãos? Então, irmãos, nessa passagem aqui do livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vemos a história da sunamita. Esta sunamita era uma mulher que tinha uma condição financeira muito boa e no começo da história conta que Eliseu passava por ali. E ela sentiu no coração de fazer um cômodo para aquele homem de Deus. E ele, toda vez que passava por ali, se retirava ali. E Eliseu, vendo o cuidado que aquela mulher tinha com a obra de Deus, o zelo que ela tinha pela vida dele, ele falou a ela se não haveria algo que ele poderia fazer para abençoar a vida dela. Ela disse: Eu estou satisfeito porque eu habito no meio do meu povo. Amém? E Eliseu, irmãos, ele deu uma palavra profética para aquela mulher que ela iria gerar um filho. O marido dela já era avançado em idade, ou seja, ela já não tinha mais esperança de ter um filho. E no tempo determinado, como nós lemos aqui na palavra de Deus, aquela criança nasceu. E só que em determinado tempo da vida daquela criança, um dia aquela criança começou a sentir uma dor de cabeça e ela acabou falecendo. Amém, irmãos? Olha que situação muito difícil,
Olha que situação desafiadora. Como que você reage, irmãos, quando os problemas batem à sua porta? Amém? É claro que eu estou dando um exemplo aqui bem extremo, mas aquela mulher, irmãos, ela teve uma atitude positiva diante daquela situação. Ela colocou aquela criança morta no quarto do homem de Deus e ela foi até ele. O marido dela perguntou para ela: "Aonde você vai? Não é lua nova e nem sábado?" E ela disse: "Tudo vai bem." E é nesse ponto da mensagem que eu queria chamar a sua atenção hoje. Amém? Como você tem reagido às situações adversas que têm vindo sobre a sua vida? Você tem feito uma confissão positiva? Você tem falado que vai dar certo em nome de Jesus, porque eu creio na palavra de Deus? Ou você tem confessado a derrota? Aquela mulher, ela disse: tudo vai bem, porque aquele filho, irmãos, era uma promessa de Deus para a vida dela. Amém? E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre pela palavra dele. E nós sabemos dos ardis do inimigo contra a nossa vida. Amém? Então aquela mulher, ela tomou uma atitude positiva diante da palavra de Deus. Ela foi até o homem de Deus. Depois você continua lendo o milagre lindo que Deus operou na vida daquela sunamita. E é o mesmo, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele não muda. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, irmãos? Então, olhe para a palavra de Deus, faça a confissão positiva, ainda que você esteja atravessando um mar revolto, um mar em meio a uma grande tempestade, creia que você vai atravessar e vai chegar até o outro lado. Qual que é o problema que muitas das vezes tem vindo contra a sua vida? Às vezes não é um problema familiar, é uma enfermidade. Irmãos, é a libertação de um ente querido. Quantas pessoas estão sofrendo, por exemplo, às vezes com um filho que está viciado nas drogas, um filho que às vezes saiu de casa e está com más companhias, problemas às vezes com o marido, com a esposa, problemas financeiros, amém? Pessoas que têm problemas às vezes que são dependentes de medicamento para poder dormir, pessoas que estão depressivas, angustiadas, amém? Faça a confissão positiva, creia na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É só você ler ali em Hebreus capítulo 11, fala a respeito da fé, fala a respeito dos heróis da fé, as obras que eles praticaram mediante a fé na palavra do Senhor. Por isso que é importante, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas vigie aquilo que você fala. Davi disse lá no Salmo de número 39, ele pediu a Deus que colocasse um guarda à porta da boca dele, para que ele não viesse a pecar com os lábios dele. E quantas pessoas conhecedoras da palavra de Deus que acabam falando palavras de derrota, palavras de desânimo. Isso são sentenças que são colocadas no mundo espiritual. Irmãos, quando você fica confessando aquilo que é contrário à palavra de Deus, derrota, desânimo, você começa a atrair uma atmosfera maligna para a sua vida. O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigie as suas palavras, vigie as palavras de desânimo, até mesmo pessoas, irmãos, que falam palavras de baixo calão. Irmãos, o cristão, ele tem que andar com a boa palavra nos lábios dele. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Guarde o seu coração na palavra de Deus. Por isso que é importante, irmãos, você encher o seu coração com a palavra de Deus. O salmista, ele disse: escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o nosso Deus que está sentado no trono dele, pronto para abençoar aqueles que creem e obedecem a palavra dele. Amém?
Depois você lê esse capítulo 4 todo de 2 Reis e eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, eu oro agora com cada irmão, com cada irmã. Meu Deus, pessoas que têm passado por problemas, por dificuldades, como nós falamos aqui na mensagem. Às vezes é um filho que é viciado em drogas, às vezes é um filho que saiu de casa, meu pai, às vezes é um problema com o marido, com a esposa. São problemas que se acumulam na vida dessa pessoa, problema na vida sentimental, meu Deus, problema na vida financeira. Meu Deus, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas, meu Pai. O mesmo Deus que deu a vida de volta àquele filho da sunamita. Meu Pai, sopra o vento do teu Santo Espírito sobre a vida dessa pessoa que está necessitando, meu Pai, de um milagre. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Meu Pai, nós cremos no teu milagre. Meu Deus, abençoa cada vida nesse momento, que toda obra maligna, toda obra do inferno, meu Pai, que toda inveja, todos os ardis do inimigo seja repreendido agora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.